Para mim, o próximo tópico é muito importante também, que é vamos falar sobre a Lei 10.639 de 2003 e os avanços e as suas dificuldades. A Lei 10.639 é uma lei que veio trabalhar com a educação no sentido de que sejam obrigadas nas disciplinas história, português, história da arte, enfim, se trabalhar a história da África, a história do Brasil relacionada aos negros, em virtude de nós termos sido apagados, esquecidos e estarmos na história do Brasil apenas como escravos, escravizados. Então, nós, a partir dessa força dessa lei, é obrigado a educação pública no Brasil e privada a trabalhar com a Lei 10.639 no sentido de que ela mostre as conquistas, os avanços que a história do Brasil teve também a contribuição de negras e negras dentro desse espaço. E vale ressaltar que para que se chegasse a promulgação dessa lei, houve um histórico de luta, né, que vem desde o período da pré-abolição, passando pela República, a luta dos negros da Frente Negra, as organizações religiosas negras, o movimento negro unificado, ao negro, são entidades, né? São grupos que lutaram bastante para que nós conseguíssemos uma alteração na lei Diretrizes e Bases, a lei que possibilitou essa entrada dessa lei 10.639. Então, há avanços que as escolas já vêm trabalhando na medida do possível. E enfrentamos um sério gargalo. O gargalo que nós enfrentamos, um dos principais, é a formação dos nossos professores. Assim como eu, grande parte dos professores foram formados a partir de uma educação eurocêntrica, em que se privilegiou uma história da Europa em detrimento à riqueza que existia e existe no continente africano. Então, foi uma história negada em que nós vamos colocar que colocou negras e negras sem ter uma ontologia, sem ter um passado, né? Referindo-se apenas no período da escravocrata. Então, isso é um resgate. Contudo, as universidades, os cursos superiores, têm uma dificuldade, uma deficiência ainda no seu processo curricular de termos um estudo da África que perpassa pela história da África nos seus diversos campos. Bom, ela não pode ser trabalhada apenas nas disciplinas de humanidades. Ela precisa ser extensiva, porque você vai na história imemorial da África, nós vamos encontrar desde a matemática para ser trabalhada, a etnomatemática, como você vai encontrar a geometria, desde a geometria, da engenharia, da formação das pirâmides, tudo isso tem que ser trabalhado numa perspectiva afrocêntrica, de uma afrocentricidade. E isso, nós temos uma resistência muito grande dos ensinos superiores, porque as universidades, ela tem uma liturgia medieval. Não estou falando liturgia medieval no sentido de uma depreciação. É a sua constituição
como ela está constituída, né, a sua meritocracia de um processo de exclusão. Nós, da universidade e os restantes, né? Então ela tem esse viés, mas que há há um grupo de professores, há um grupo de militantes, há um grupo de intelectuais que tem se debruçado nesse sentido. Inclusive, nós temos eu considero um grande avanço nesse ano de 2025, a, a, a formação esse desejo da universidade em fazer a semana periférica na universidade, um grande avanço, já que a universidade ela é burguesa, e isso eu considero um grande avanço. Um louvor muito grande ao professor Romero e à professora Tereza. Inclusive a professora Tereza, que é outro avanço, é a criação da pró-reitoria, né, de ações, né, de ações afirmativas, que é também um grande avanço. Mas isso não quer dizer que nós vamos viver um mundo das maravilhas agora. É outro campo de batalha que se tem que seguir, né? Então, sobre essa lei, tem essa incidência do processo de formação dos professores e aos professores que estão no chão das escolas de ensino médio, ensino fundamental e os ensinos iniciais e a modalidade inicial, que em sua trajetória de formação, eles foram negados, né, essa oportunidade de ter um contato mais aprofundado com a história da África nos seus diversos campos de ensino. Lembre de seguir nossos colaboradores. Thank you.